eu descobri o melhor método possível para você clonar, copiar ou extrair o tom de voz e o tipo de comunicação, né, o padrão de comunicação de qualquer pessoa que tem algum conteúdo na internet, só usando ferramentas grátis de IA em menos de 5 minutos. E eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer isso aqui nesse vídeo. Tá, mas para que serve eu clonar a voz de alguém? Cara, se você escreve e-mails, você pode clonar a sua voz para escrever e-mails muito mais rápido, criar um agente ali para escrever os seus e-mails com o seu tom de voz. Se você faz atendimento no WhatsApp, se você faz venda consultiva, vende serviços ali no WhatsApp, você pode clonar a sua voz ou a voz da pessoa que faz a sua venda, né, o seu atendente aí, e você consegue meio que tirar ele da operação e deixar um agente de IA para falar com os clientes, com os leads ali. Se você escreve artigos, blogs, newsletter, você também pode clonar a sua voz para escrever muito mais rápido, otimizar o seu tempo de escrever esses artigos com o seu tom de voz, para as pessoas nem perceberem que é uma IA fazendo aquilo. Se você grava vídeos, né, ou escreve roteiros de vídeos, você também pode clonar o tipo de comunicação de uma pessoa para criar os roteiros de vídeos com base no jeito que ela já fala, então vai ser muito mais fácil de você ou da pessoa falar ali no geral. E se você escreve copy, se você precisa de copies persuasivas aí para vender algum tipo de produto, algum tipo de coisa, e você precisa se comunicar com o seu cliente, né, diretamente, criar uma conexão com o seu cliente e não só vender com uma comunicação que, apesar de ser persuasiva, não é tão profunda, né, você não pega na dor da pessoa de fato. Então, se você produz qualquer tipo desses conteúdos aqui, desses 5 conteúdos, você vai se beneficiar desse vídeo aqui, porque eu vou te mostrar como que você pode clonar rápido e qualquer conteúdo em texto vai ficar muito mais fácil para você criar do jeito que alguém fala, beleza? Então, ó, primeira coisa, eu já vou mostrar a primeira ferramenta que a gente vai usar para fazer isso, que é o Notebook LM, que é uma ferramenta do próprio Google, que você consegue criar os notebooks aqui, ó. Então, eu crio um notebook e eu consigo colocar algumas fontes. É basicamente uma ferramenta que o pessoal usa mais para estudo, só que ela serve para muito mais coisa do que isso, então você não tá nem ligado nas possibilidades. Essa aqui é só uma das possibilidades que eu vou te mostrar, que funciona. Então, primeiro a gente vai usar ele que vai extrair, basicamente, os conteúdos que vão trazer o tipo de comunicação da pessoa, né? Então, eu criei aqui, ó, um notebook para ele extrair os meus vídeos, então eu coloquei 25 vídeos aqui do meu canal, e aí eu coloquei como fonte aqui, ó, você consegue colocar as fontes aqui do lado esquerdo, e nessa parte do meio aqui, ele vai te trazer um resuminho, muito bom esse resuminho, inclusive. Aqui tem o texto do meu notebook, e aqui eu consigo conversar com todas as fontes que eu coloquei aqui ao mesmo tempo. Então aqui eu coloquei um prompt, justamente pra gente fazer isso, que eu vou te mostrar daqui a pouco. E aqui, ó, se liga na resposta que ele me deu aqui, ó. Bagulho sinistro de completo. Realmente, porra, ele basicamente descreveu o jeito que eu falo nos meus vídeos e realmente com uma precisão absurda. Inclusive, se você fizer isso com você mesmo, você vai se surpreender com algumas coisas que ele vai te falar aqui, de coisas que você faz e nem percebe às vezes. Então aconteceu isso comigo. Então ele dá aqui, ó, vários níveis, ó. Então eu coloquei eu fiz um prompt bem completo para fazer isso. Então esse prompt aqui é basicamente a chave para você conseguir clonar de um jeito mais otimizado possível. E aí ele dá várias coisas aqui, ó, manual de aplicação para IA. Então é um prompt específico para IA entender como que funciona aqui, como que ela pode replicar. Então não é só um negócio, ele fala desse jeito, ele fala entusiasmado e não sei o que. Não, é um bagulho específico mesmo. Então recapitulando aqui, primeiro eu coloquei as fontes, subi aqui, que eu já vou te mostrar como fazer isso. Depois eu coloquei o meu prompt aqui, para ele me dar todo esse contexto aqui. E aí, o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai vir aqui no Claude, que o Claude, para você que não sabe, é uma das IAs, uma das LLMs mais legais para você criar conteúdo em texto, né? Então ele é muito bom para texto, para escrever coisas. E aí eu vou lá e vou criar um estilo aqui dentro dele. Ó, você pode ver que eu até criei dois aqui já, né? Eu criei esse Pedro Peve Consultor Descontraído, que ele dá esse nome aqui. E eu criei também esse Pedro Peve Tom de Voz V2, que foi a última versão que eu criei, que eu acho que ficou melhor do que esse do consultor, que eu fiz algumas mudanças ali. Mas beleza, aí o que a gente vai fazer, ó? Eu vou até te mostrar aqui mais ou menos como que ele fica, então eu vou abrir aqui. E tá aqui, ó, ele dá um resumo do estilo que você criou quando você sobe aquele prompt. Então basicamente o que a gente vai fazer é pegar isso aqui, ó, eu posso simplesmente copiar tudo. Você pode tirar algumas coisas, né? Você pode analisar e ver se faz sentido de você colocar tudo isso, mas eu gosto de só pegar tudo aqui. Você pode pegar tudo ou até essa parte aqui de checklist de validação. Você pode tirar também, enfim, aí você que vai analisar para ver quais partes que vale a pena você fazer. E aí aqui você vai jogar ele aqui no Cloud e ele vai te dar esse resuminho. Você pode vir aqui, ó, editar estilo manualmente. Aí tá vendo que aqui o prompt, tem todo o prompt que eu coloquei lá, ó. Eu tirei algumas coisas, eu mudei algumas coisas ali, porque como é com base no jeito que eu falo, né, eu consigo analisar ali e ver se faz sentido. Mas você pode vir aqui também, ó, editar com Cloud, clicar nesse botão aqui, e você pode dar prompts também. Você pode falar, por exemplo,
exemplo, tá muito grosseiro, tá muito, ó, até aqui, ó, usar menos gírias, não sei o que e tal, porque você pode ver as prévias aqui, ó, você pode ver os exemplos. Então eu vou, por exemplo, criar uma avaliação de produto, escreva uma avaliação de produto para fones de ouvido sem fio. Então eu peguei esse prompt aqui que ele me deu, eu joguei aqui no Claude, eu criei um estilo aqui dentro, ele falou, comunique de forma informal e pragmática com direcionamento direto ao operador digital, equilibrando gírias funcionais com demonstrações práticas. Isso aqui é um exemplo, é um resumo de como é o meu tipo de comunicação, o meu tom de voz aqui no YouTube e nos vídeos, né? Aí eu consegui criar um exemplo com base nesse prompt aqui que ele fez para mim. Então eu criei é tipo um artigo, né, de avaliação de produto, que ele dá de um fone sem fio aqui, né? Fone sem fio, a bomba que faltava na sua produtividade. Basicamente você tá perdendo horas de foco porque tá preso no fio. Justamente aí que esses fones entram com uma solução definitiva. Testei esse bagulho por 3 meses e é surreal. Bateria de 8 horas, conexão estável, nada daquele lag chato e o som é limpo demais. Não é aquele fone caro de marca famosa. Tô falando de um que custa menos de R$200 e entrega 90% de performance. Então assim, eu lendo isso aqui, cara, realmente parece eu falando bagulho, tá ligado? Então é interessante. Eu acho que eu usei esse do consultor, né? Mas esse do tom de voz V2 tá até melhor. Mas enfim, eu vou te mostrar agora como que você vai fazer isso na prática, né? Do zero. Então você basicamente entendeu qual que é a visão geral. Eu pego os contextos, jogo no Notebook LM. Por que aqui dentro, né? Por que é melhor jogar o contexto aqui dentro? Porque ele tem muito mais possibilidade, né? Você consegue jogar muito mais contexto aqui e ele não fica travadão, ele não fica muito pesado. E aí você pega basicamente um resumo do que ele fizer de tudo, você dá um prompt para ele e aí você joga no cloud e fica muito mais otimizado desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clonar a voz e o tom de comunicação do Dr. Lair Ribeiro, que é um médico nutricionista muito foda aí que temos. Graças a Deus ele é brasileiro, que dá até um orgulho de ser brasileiro também, né? Que ele é um dos melhores médicos que existem. Aí eu vou usar uma ferramenta para fazer isso. Então você vê que eu já tirei o zoom aqui, ó, já deixei mais longe aqui pra gente ver, porque eu vou usar uma ferramenta chamada Grabit, que é uma extensão de navegador aqui, que ele vai basicamente me dar a possibilidade de eu apertar o Shift e eu passar aqui, ó, um quadradão em cima de todos os vídeos dele, e aí eu vou passar, por exemplo, até aqui, ó, pode ser. São vídeos muito curtos, né, então eu não sei se ele vai conseguir fazer isso muito bem, né, clonar a voz dele muito bem, mas a gente vai tentar. Então eu vou vir aqui, vou criar um novo notebook, ele vai abrir essa aba aqui, ó, crie resumos de áudio e tudo mais, e aí você vê que ele me dá a opção de enviar arquivos, pode ser tipo PDF, CSV, qualquer coisa assim, sites, né, que ele dá a opção de colocar o YouTube aqui também, ó, já aparece o logo dele, mas qualquer site específico que tenha texto, aí ele dá a opção de você subir arquivos direto do Drive ali, né, ou pastas direto do Drive, e você consegue só colar um texto copiado que você tem no seu Ctrl+V ali. Então eu vou clicar aqui no site, ele já me dá aqui a opção, ó, colhe os links. Aí eu vou lá e dou um Ctrl+V, porque a extensão me deu essa possibilidade, já vou explicar como que funciona essa extensão melhor. E aí beleza, eu vou basicamente dar um inserir aqui, clicar no botão, coloquei 40 fontes, eu espero que ele não trave aqui, ó, ele falou, atingiu no limite de fontes. Por quê? Porque a gente sabe que o plano grátis do Notebook LM, ele dá o limite de 50 fontes. A questão é que eu acho que ele passou dos 500 mil caracteres, que ele tem dois limites, né, o Notebook LM, de 50 fontes e de 500 mil caracteres. Então, se você passar de algum desses, você precisa basicamente refazer o seu notebook, né, você precisa tomar cuidado com essa questão das fontes. Então, ainda bem que eu passei aqui para te mostrar que não é tão simples assim, né, a gente não pode pegar todos os vídeos que a pessoa, que existe da pessoa. Então, vamos lá, tentar de novo. Ó, cheguei no limite de novo, então vou lá, crio outro. Ó, eu vou tirar mais ainda, ó, deixei pouquinho só para ele ver. Aí, ó, 15 fontes, beleza. Agora deu certo. Ele já vai carregar tudo aqui do lado. Você espera ele carregar. Aí, já veio com os títulos tudo certinho. Ele vai dar um resuminho aqui, ó. Essas fontes exploram diversos pilares do bem-estar físico e mental, destacando a importância, blá, blá, blá. O conteúdo detalha como é deficiente de vitamina D e tudo mais. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o prompt que eu tenho aqui já direto e eu vou colar esse prompt aqui. Então, esse é o prompt certo. Ó, haja como especialista em linguística aplicada, modelagem de estilo comunicacional, engenharia de linguagem, para treinamento de IA, você possui 20 anos de experiência e tal, aquela coisa de contexto. Seu objetivo é analisar profundamente as fontes fornecidas, blá, blá, blá. E aí ele dá um processo aqui, ó, para ele seguir, ler todas as fontes. Nível 1, linguístico. Ele dá vários níveis aqui, né, também. Não é só, tipo, o nível de comunicação, o nível de ritmo, de tom de voz, de não sei o que. Ele dá vários tipos de níveis aqui para ele analisar também. Então ele vai profundo mesmo no tipo de comunicação da pessoa. Por isso que é o melhor método que eu achei para fazer isso. E aí, ó, psicológico, estratégico. Para cada padrão identificado, descreva o padrão, cite exemplos concretos de fontes. Finalize criando um prompt base, bababá, um exemplo curso. Então, vamos lá. Eu tenho 15 fontes aqui selecionadas. Você precisa lembrar de deixar tudo selecionado, né? Ele vai vir com um padrão assim. Então, vai vir com o promptzão aqui, ó. Ele já fez aqui para mim, porque não tem tantas fontes, né? E são todos vídeos curtos. Inclusive,
Inclusive eu tô até com medo dele não dar certo aqui, mas vamos ver. Com base na análise, bababá, ó, análise multinível de padrões discursivos, vocabulário dominante. Híbrido entre o técnico científico, mitocôndria, neocórtex, desbiose e o coloquial popular. Caminho das pedras, filho de papai, morde, dá um tiro. Expressões recorrentes, bababá, entendeu? Faz sentido. Cara, olha que surreal esse bagulho aqui, ó. Ele fez até uma tabelinha aqui pra nós, ó. Interrogação de checagem. Último, uso constante de entendeu e faz sentido você amar o próximo, babá, dá um exemplo. Nossa, isso aqui ficou até mais completo do que o meu, eu acho. Ele fez essa tabelinha de padrões aqui, ó. No meu ele também criou os padrões, só que não foi em tabela, né? Aí ele deu um prompt base aqui, ó. Esse prompt aqui é muito bom também, porque ele basicamente é um resumo de tudo o que tá aqui em cima. Ele resume aqui pro prompt pra IA saber como fazer isso e dá um exemplinho de aplicação aqui ainda, ó. Então, porra, surreal esse prompt aqui, surreal essa ferramenta. Aí que eu vou fazer, eu vou basicamente copiar isso aqui. Eu vou copiar tudo, mas eu acho que essa tabela aqui não vai dar certo, né? Então eu vou só testar aqui para fazer com o Cloud. Então, beleza, copiei, ó, deu um Ctrl C lá, eu venho aqui, usar estilo, você vem criar e editar estilos, criar estilo personalizado. Aí você vem aqui, ó, ele vai te pedir um exemplo de escrita aqui em cima, só que você vem descrever estilo em vez disso. Aí ele vai te abrir várias outras possibilidades aqui, né? Tudo que você pode fazer. Esse primeiro aqui não é o certo, esse segundo também não, esse terceiro também não. Esse quarto aqui eu testei e ele é bom, só que eu preferi fazer com essas instruções personalizadas. Eu acho que deu mais certo e depois eu vou ajustando com o tempo. Porque como é um prompt muito grande, ó, você vê que ele é bem completão assim. Então se eu colocar descrever de forma geral, ele vai resumir mais ainda. Então ele vai dar uma resumidinha boa aí o Cloud, né, no prompt que a gente colocar. Então ele já deu aqui, ó, deliver provocative didactic with conversational language. Só aí mesmo, deu um exemplinho. Aí eu vou, eu só espero que ele não tenha me dado o bagulho em inglês, né, mas eu acho que foi só esse resuminho aí mesmo, ó. Vamos fazer o Lair Ribeiro fazer um e-mail de cliente. Ele vai responder um e-mail a um cliente que recebeu o item errado no seu pedido. Vamos ver como que ele vai fazer isso. Seu pedido chegou com o item incorreto, vamos resolver isso. Olá, nome do cliente. Pô, que situação chata é essa? Você recebeu o item errado no seu pedido e isso não deveria ter acontecido. Escuta bem. A gente toma isso muito a sério aqui. Aqui está o que vamos fazer para resolver isso rápido. Primeiro, você não precisa se preocupar com nada. A gente vai enviar o item correto para você assim que possível, sem custo algum, entendeu? E o item que chegou errado, você pode ficar com ele para finalizar tudo no seu pedido. Faz sentido? Tá, então ele pega, tipo, os padrões ali. Claro que o Lair Ribeiro mandando e-mail não é um exemplo muito bom. Mas o que a gente pode fazer aqui agora, ó? A gente pode vir aqui e escolher o Provocative Mentor, que a gente acabou de criar. Que no caso eu vou mudar aqui, né? Vou colocar Dr. Lair Ribeiro. Aí você muda o nome do seu estilo, tom de voz, para lembrar que é aquele que você criou, né? Beleza. Agora eu venho aqui, ó, usar estilo, porque eu vou usar ele na prática aqui agora, ó. Então eu vou pedir pro Cloud escrever para mim, aí sim uma coisa que o Dr. Lair Ribeiro realmente, né, que faz sentido ele fazer alguma coisa ali. Então, escreva um artigo pequeno de 500 caracteres, não, de 800 caracteres sobre como a proteína auxilia no ganho de massa muscular e explique os benefícios dela no geral para o corpo humano. Pronto, vamos fazer ele escrever isso aqui, aí vou mandar. Enquanto isso eu vou te explicando como que a extensão aqui funciona, ó, como que você vai configurar ela, né? Então primeiro você vai escrever aí Gravity, ou eu vou deixar o link aqui na descrição, que é uma extensão do Chrome mesmo, padrão. Você vai vir aqui, ó, você vai clicar nela quando você tiver baixado, você vai vir aqui em Settings, nas configurações, você vai vir aqui embaixo, ó. Aqui você vai ver que ele vai ter um botãozão aqui gigantesco de Add New Action, você vem adicionar nova ação. Aí aqui, ó, ele vai te dar algumas opções do que você pode fazer. Então aqui você vai precisar mexer esse mouse button, esse modifier aqui e essa ação aqui, ó, aqui de baixo. Então primeiro o botão do mouse, você pode colocar left click mesmo, que é o botão padrão do mouse, né? Modifier aqui eu gosto de deixar no shift, então eu vou deixar do jeito que eu coloco aqui, né? Do jeito que eu faço. Vou mudar a cor para não ficar igual ao que eu já tenho, né? Então pode ser esse azul aqui. E aí aqui a ação, você tem que colocar exatamente esse aqui, ó, copy URLs do clipboard, porque aí você vai clicar o shift e você vai selecionar, ó, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Clicou o shift com o mouse, aí vem com o mouse e você vem aqui indo para baixo, ele tá copiando todos os links desses vídeos, sem que eu precise abrir cada um desses vídeos e copiar e colar e fazer tudo isso. Então é isso que essa extensão faz na prática. Aí beleza, você vem aqui Save Action, eu não vou salvar porque eu já tenho, né? Então esse aqui é o meu, ó. Você pode ver que tá igualzinho. Beleza, aí você copiando isso, né? Já tá lá no seu Ctrl C, no seu Ctrl V, e você vem aqui e faz aquele padrãozinho que eu já te falei, né? Você vem aqui, adicionar fontes, sites, e você coloca aqui, ó. Ele até mostra o máximo de fontes que você pode colocar, ó, 25 de 50, que é o nosso plano grátis aqui. Aí, ó, temos aqui o nosso artigo de 800 caracteres, Protein
o músculo que você precisa entender. O pessoal fala assim, malha bastante que o músculo cresce. Mas na realidade, sem proteína, o treino mais duro do mundo não constrói nada. Entendeu? Ele pega esse padrão do entendeu aí do Dr. Lei Ribeiro. Veja bem, ele faz esse veja bem também, né? Se você não conhece o Dr. Lei Ribeiro, cara, recomendo, tá? Recomendo você ver os vídeos dele. Pelo que eu já assisti alguns vídeos dele, ele realmente fala desse jeito aqui, ele tem esses padrões aqui de comunicação. Então acho que ele pegou bem pelo prompt. Quando você treina, você provoca micro-rupturas nas fibras musculares. Isso é o sinal que mas quem faz essa reconstrução, os aminoácidos, que são literalmente os tijolos da proteína. Sem eles não tem obra, é como contratar uma construtora sem material. Faz sentido? E não para aí, a proteína não é só músculo, ela fabrica enzimas que digerem seu babá. Aqui ó, finalzinho, ó. Tá bom, proteína não é suplemento de atleta, é nutriente essencial. Quem ignora isso, paga o preço no espelho, na imunidade e na energia do dia a dia. Então ele criou aqui um artigozinho, né, pra gente ver como que ficou. E, cara, pra mim ficou bem, assim, bem estilizado, né? Porque se eu tivesse criado sem esse padrão do estilo aqui, provavelmente ele ia me dar um bem diferente, né? Então eu vou criar até um outro aqui pra você ver, ó. Criar um chat novo, eu vou tirar o Dr. Lei Ribeiro daqui. Inclusive eu vou fazer até melhor, eu vou colocar o meu, tom de voz V2, pra você ver que vai ficar bem, aí sim vai ficar bem diferente, né? Porque eu não falo nada que o Dr. Lei Ribeiro fale, né? Então é bem diferente o tema ali. Aqui, ó, proteína, o combustível real do seu músculo. Sabe quando você treina pesado e no dia seguinte tá destruído? A proteína é justamente o que vai reconstruir esse tecido muscular e deixar você mais forte do que antes. Basicamente, que é uma palavra que eu uso muito, quando você treina, cria microlesões nas fibras musculares, a proteína fornece os aminoácidos que o corpo usa para reparar e crescer essas fibras. Sem ela, você treina, sofre e o músculo não cresce. Simples assim. Também é um bagulho que eu uso muito. A recomendação geral é de 1 grama e 600 a 2 gramas e 600 de proteína por quilo de peso corporal para quem quer ganho de massa. Então, se você pesa 80 quilos, são pelo menos bababá, dá para dividir com frango, whey, bababá. Deixa eu ver aqui, ó. É realmente o macronutriente mais versátil que existe. Não tem atalho, sem proteína adequada, o seu corpo não performa. Então, você viu que, assim, é o mesmo artigo, é o mesmo tema, é o mesmo conteúdo, então é difícil da gente diferenciar muito, mas, cara, você já viu que ficou muito diferente, tipo, óbvio. Então, funciona muito bem esse prompt aqui, esse jeito de fazer isso. E você consegue ter, cara, qualquer pessoa que você quiser. É só criar os estilos aqui, ó. Você vai colocando tudo aqui. Tem esses 4 pré-definidos aqui do Claude, mas o Claude é muito bom para texto, então ele sabe muito bem como fazer essa organização aqui. Então, você pode fazer isso e testando, claro que você precisa do conteúdo, né, de alguém que produza conteúdo, que tenha vídeo, que tenha texto, pode colocar artigos aqui, então é tranquilo também essa parte, você não precisa colocar vídeos necessariamente. Você pode colocar também textos das transcrições dos vídeos diretos também, né? Vai ser um pouco mais chato de você fazer isso, porque você precisa subir aqui, ó, texto copiado, você vai subindo e vai dando espaço aqui, né? Então sobe um texto, aí sobe e tal. Mas também, né, você dá um jeito aí de como que você pode fazer isso, porque esse prompt aqui é muito, muito completo, ó. Estrutural, desenvolvimento, uso intensivo de dados estatísticos precisos, storytelling, aparece como parábolas curtas ou cenários hipotéticos. Imagina você aos 5 anos na mesa de jantar. Cara, ele faz uma análise geral muito, muito boa e muito completa de como a pessoa fala. Isso aqui é surreal. Então eu vou deixar o prompt que eu usei aqui embaixo nesse vídeo. Eu vou deixar também o link para você baixar a extensão, né? Essa do Gravity aqui, que sem ela você não vai conseguir fazer isso muito, muito fácil, né? Só ver aqui embaixo na descrição. E se você curtiu o vídeo, dá um like aqui embaixo para saber que você gostou e que eu posso fazer mais como esse aqui. E também se inscreve no canal aqui para não perder nenhum outro vídeo também, que tá chegando bastante coisa nova e vai ser bem útil para você. Fechou? Então, sobre IA, sobre Notion, sobre organização, gestão, eficiência no geral. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!